Olá, você que é do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Mais uma vez estamos aqui hoje, entrevistando hoje, nós temos uma visita especial aqui do professor Silvio Montelo. Nós vamos um bate-papo rápido para você conhecê-lo e ele estará mais vezes conosco aqui, trazendo uma mensagem de apoio aos nossos educadores de todo o Brasil, que o Conselho Federal hoje ele atende o Brasil inteiro. Então, professor Silvio Montelo, boa tarde. Boa Tudo tarde. Bem, professor? Como é que é um está? privilégio aqui estar e poder falar a todos vocês que nos ouvem. Professor, fala um pouco do senhor. O senhor está na educação há muito tempo? Eu sou um ex-aluno do Centro Paula Souza, me formei em 96. No ano de 2000 estudei no Senai, assim que me concluí o segundo curso técnico, comecei a lecionar no Centro Paula Souza, atuando na indústria. Por necessidade eu acabei aprendendo idiomas e por gostar de idiomas me tornei professor de idiomas. Hoje eu sou professor no Centro Paula Souza e também atuo em escolas particulares. E é muito bom poder compartilhar aquilo que eu aprendi na vida profissional através da educação. Normalmente o senhor aplica esses idiomas, são quais idiomas o senhor se especializou? Eu leciono inglês e espanhol, os dois vieram através da necessidade da profissão. Sou comprador internacional, gerente de importação e exportação. Observando a necessidade da utilização das línguas na profissão, decidi me dedicar a isso e hoje sou professor de idiomas nas escolas onde leciono. Leciono desde o primeiro ano primário até o terceiro colegial e também na educação técnica, em inglês e espanhol, nessas escolas. Ah, que legal. Professor, o senhor acha que o ponto de vista do senhor, hoje nós estamos aqui num bate-papo formal, né, informal praticamente, mas nós estamos falando, o senhor acha que é interessante que todos os pedagogos, todos os educadores, quem é professor, tenha um segundo idioma? O senhor acha que é interessante? Eu penso que é fundamental, primeiro porque nós vivemos numa economia globalizada e depois porque cada uma das áreas que estão sendo pesquisadas, as pesquisas acontecem no exterior. Todas as vezes que surge uma melhoria de um processo, uma melhoria de uma tecnologia na educação, ela surge primeiro em inglês ou em espanhol e por esse motivo é importante que os educadores desenvolvam a habilidade de leitura, compreensão e, por que não, fluência na fala na língua inglesa e na língua espanhola, que são os idiomas que mais se usam no planeta hoje. Perfeito. Então, é importante que cada educador tenha esse segundo idioma, né? Ou espanhol ou inglês. Mas qual que é o melhor hoje, no ponto de vista, seu ponto de vista como professor? O que se aconselha de melhor para o educador? Ele buscar o inglês ou ele buscar o espanhol? É engraçado porque eu posso falar de experiência. Tendo atuado na indústria alemã, eu tive necessidade de falar inglês, porque nem todo alemão tem capacidade ou habilidade para se comunicar em outros idiomas, mas é curioso, todos eles falam alemão. E observando, todos eles falam inglês. E conversando com esses alemães em inglês, observei uma tendência, um desejo deles de estudarem também o espanhol. Estando numa indústria italiana, observei que todos eles falavam, além do italiano, o inglês, mas alguns também falavam espanhol. E nas comunicações internas nas empresas, eu tinha duas opções além do idioma da matriz, que no caso de empresa italiana, necessidade de falar italiano, no caso de empresa alemã, necessidade de escrever e falar em alemão. Todas elas tinham como primeiro idioma inglês, segundo idioma espanhol. Estou falando de empresas multinacionais. Então é interessante que os professores desenvolvam assim, essa habilidade. Se eu pudesse priorizar, minha sugestão seria: seu segundo idioma deve ser o inglês e o terceiro idioma espanhol. E se eu pudesse acrescentar, eu diria que o terceiro idioma a nível mundial, e é o que eu pretendo aprender, é o mandarim. Que é uma tendência mundial, né? Exato. Em virtude das grandes empresas e... Exato. Hoje até para lecionar, né? Hoje em dia é difícil encontrar um professor que ministre aula em mandarim, né? Eu tive um caso curioso. Há 2 anos, contratei um professor para me dar aula de mandarim em casa, para mim e para minha família. Meus filhos são 2, eles já falam inglês e espanhol. E nesta ocasião, contratei um professor de mandarim. E faltando 1 mês para iniciar a aula, a professora me procurou: Silvio, estou te devolvendo o pagamento da mensalidade anual que você havia feito,
porque eu fui contratada por uma outra empresa. Falei, como assim? Paguei 1 ano, você sabe que a multa é 50%. Ela falou, se olhar na sua conta corrente, já está lá o valor que você me pagou anualmente, mais a multa de 50%, porque eu fui contratada por uma empresa para dar aula para 100 pessoas. Então, hoje as empresas já estão investindo nesse sentido, porque existe um mercado aí que demanda muitas coisas, muitas áreas profissionais, e da nossa área de educação virão necessidades e desenvolvimentos também em mandarim. Então, se eu pudesse dizer, aprenda primeiro inglês, depois aprenda espanhol, e se você tiver uma oportunidade de continuidade de estudo de idiomas, mandarim seria a terceira opção. Seria a terceira opção. O que você acha mais importante no inglês? Porque eu vejo que tem alguns pedagogos que sentam aqui e falam comigo, doutor, eu não consigo aprender o inglês. Já tentei, passo, e não entra. E eu ainda falo para a pessoa que a pessoa está tentando, eu falo, você está tentando traduzir, e isso aí não funciona. É real isso aí? Eu entendo que muitas escolas e metodologia nos ensinam e nos direcionam a pensarmos na língua. Como nós somos nativos brasileiros, vai ser natural confeccionar, estruturar a frase em português e fazer uma tradução simultânea. De tanto fazer este processo, ele se torna natural. Então, o que é necessário e é fundamental é que haja tempo diário de convivência na língua inglesa. Eu não gosto muito de escrever, mas eu gosto de assistir vídeos, então assista os vídeos em inglês, se possível com a legenda em inglês. Eu não gosto muito de áudio, mas eu gosto de leitura. Então leia, faça aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, se você gosta de esporte, se você gosta de filmes ou de música, tudo isso no idioma que você tem interesse em aprender, nesse caso nós falamos do inglês, isso vai ajudá-lo a desenvolver o inglês com prazer. Porque tudo que nós fizemos com prazer, que aí ele deixa de fazer essa tradução automática, né? Exato, vai desenvolver a habilidade natural de fazer aquilo que lhe dá vontade, neste caso, aprender o idioma com algo que lhe seja interessante. Legal. Professor, hoje o senhor leciona na escola particular. O que o senhor acha dessas escolas que hoje aplicam o bilinguismo? O bilinguismo é muito interessante porque ele ajuda o aluno a fazer na escola aquilo que nós, por naturalmente brasileiros, temos dificuldade de fazer em casa. Os alunos, de maneira geral, nós não gostamos de estudar, nós brasileiros, ocidentais. A escola bilíngue tem uma proposta de trazer atividades lúdicas para dentro da sala de aula. Então o aluno vai ter a oportunidade de 2 horas por dia, 10 horas por semana, simular o intercâmbio por 2, 3, 4 anos. Isso faz com que essa criança, sem o peso de estudar idioma que as escolas tradicionais, e eu sou um professor tradicional, tenho bastante propriedade para falar disso, normalmente dá. Nós entregamos uma tarefa, o aluno tem que estudar lá 1h30, 2 por dia, para ele ter um desempenho diferenciado. A escola bilíngue traz essa atividade para dentro da escola. Para dentro da escola, de forma lúdica. Então o aluno tem prazer, ele tem jogos, tem brincadeiras, ele canta, ele dança, e tudo isso que ele faz no idioma inglês, direcionado para um profissional especializado, facilita com que esse aluno não tenha aquele peso de ter que estudar em casa. Então ele vai fazer atividades que lhe darão prazer, como eu já havia citado, assistir filmes, ouvir música, mas aquilo tudo já foi desenvolvido em sala de aula, fica muito mais fácil, sem um peso. Perfeito. Então, hoje os professores, os educadores, normalmente os pedagogos, se preocupam muito com crianças, com bebezinhos, que é interessante. Mas é interessante o ensino fundamental também, essa parte no ensino fundamental e no ensino médio também. Mas desde bebezinho já é interessante que a criança venha trazendo esse outro idioma? Sim, existem casos, e eu vou dizer, meus filhos são exemplos, eu lecionava em casa e eles estavam brincando na sala. E muitas vezes os alunos que estavam assistindo a aula tinham dúvida e eles sabiam a pronúncia de tanto conviver. A convivência, ela ajuda e faz com que essa criança tenha muito mais facilidade para estudo. Porém, se essa pessoa não tiver tido essa oportunidade, não quer dizer que em um segundo momento, quando ele está lá do primário para o ginásio, ou completou os 14 anos, está indo para o colegial, certo, seja um tempo tardio para o aprendizado da língua. No momento que a pessoa toma consciência de que aquilo é importante e vai influenciar na sua vida adulta e o inglês vai ajudá-lo a desenvolver a sua profissão e ter oportunidades diferenciadas, esse é o momento ideal. O momento que a pessoa pode estudar inglês. Se pode, desde pequeno, ter um convívio, excelente. Se não pode, dedique-se a uma escola bilíngue e com certeza vai ter resultados interessantes. Mas mesmo uma criancinha de
2, 3 anos é possível ele começar a aprender a falar inglês? Esse caso é interessante. Tem um caso numa escola onde eu leciono. É no berçário, então são crianças de 6 meses a 1 ano e meio que permanecem nessa sala. E eu vou lá e brinco com eles, jogos educativos, e tudo acontece em inglês. Esse dia nós tivemos um caso de uma mãe que nos procurou preocupada que a criança, quando falou a primeira palavra, não falou em português. E tudo que ela vai pedir, ela pede primeiro em inglês. Então, a convivência faz com que essa criança desenvolva uma habilidade natural para a língua. Porque, na verdade, eles são completamente receptivos àquilo que eles veem, desde que lhes seja interessante. Então, HD nova também, né? A habilidade do professor, a oportunidade que ele está tendo ali de conviver, vai fazer com que o HD dele processe aquela informação de forma muito mais fácil, sem peso. E é tudo lúdico, tudo divertido. Nós estivemos, o que eu falei, nós estivemos olhando alguns outros países e tem países que a criança, por exemplo, você está conversando com ele, você pode conversar em inglês com ele e mudar para o espanhol, que ele muda com a facilidade, como se estivesse falando, eu falando aqui um português e outra pessoa estando, por exemplo, no Ceará, né, que utiliza-se um dialeto, né, que é diferente, o tipo de pronúncia, a forma com que se pronuncia, eles tratam lá como se, com a naturalidade tão grande que é de assustar, né, ao ver o aprendizado. Mas porque diz que já vem de berço, né, já tem, ou seja, desde a época do berçário que já vem estudando outras línguas. Então, essa criança ela vai ter facilidade absurda para aprendizado de idiomas, porque desde sempre ele vem convivendo com este idioma que nós temos uma certa facilidade quando adultos, porque desde jovens temos inserções da língua inglesa. É diferente da criança que tem a oportunidade de convívio diário, semanal, com o professor de idiomas, com atividades lúdicas, vai aprender muito mais rápido. Então você acha que o aprendizado dele estaria muito melhor se ele vier de criança? Sem dúvida. Então o conselho do professor hoje é para que os pais possam fazer um investimento, e eu tenho condições de dizer isso. Os meus filhos hoje, eles lecionam desde os 11 anos. Eu tenho um filho de 18 e tenho um filho de 14. E eles já lecionam inglês? Já lecionam desde os 11 anos. Por que eles tiveram essa condição? Porque eles tiveram o inglês sem peso dentro de casa, com brincadeiras, assistindo vídeo, conversando com os amigos deles. Nas escolas onde eles estudam, eles são uma referência para os amigos. Então eles fazem isso porque para eles é interessante. Prazeroso. E aí agora eles estão todos felizes, estão ganhando dinheiro que é deles. Que legal. E eu tenho a oportunidade de administrar, isso é muito legal. Isso é legal. Então, é importante nós como pedagogos, como educadores e pedagogos, alertar para os nossos inscritos, os nossos pedagogos, que a importância de se fazer ter esse segundo idioma, pelo menos o inglês. E aplicar ele no seu dia a dia. Por mais que você esteja muitas vezes trabalhando numa escola pública, porque na particular, às vezes, já exige que tenha há uma exigência, mas existe lá um professor de inglês, né, que vai nas salas e vai ficar aquela meia horinha com aquela criança, batendo aquele papo, para introduzir, né? E às vezes na escola pública não tem essa mesma oportunidade. Exato. Mas se o pedagogo tiver essa formação, ele aplicar isso aí no dia a dia já é legal, né? Com certeza, nós temos... Embora tem que ter um plano de trabalho, tem que ter tudo tem que estar buscando uma consistência naquele aprendizado, no ensinamento também, quando um pedagogo tem a oportunidade de ter o conhecimento, ele pode inserir aquela atividade com um plano estruturado, com um objetivo principal bem definido, o que ele quer ensinar, qual é o propósito daquela atividade, sem que haja peso. Então ele vai estar desenvolvendo todas as matérias, como língua portuguesa e matemática, e no momento oportuno inserir ali aquela experiência, aquela capacidade para falar, para ler, para escrever da língua inglesa. Sem trazer prejuízo para a criança. Exato. Né? E aproveitando o momento, né? Sem trazer o prejuízo para o seu próprio planejamento de ensino, daquelas sabedorias que estão sendo propostas. Está dando uma aula de matemática, em determinado momento dá para usar uma expressão da língua inglesa, ensinar a aplicação daquela expressão, de forma que essa criança venha já quebrando os paradigmas que nós tivemos quando chegamos no colegial. Porque... Puxa, agora eu tenho que aprender inglês, mas nunca vi inglês. Uma criança que já vem tendo essa inserção através
oportunidade que esse pedagogo especializado está trazendo, vai com certeza ter um desenvolvimento maior. Isso é legal. Pessoal, nós estamos aqui hoje, conversamos aqui, tivemos a honra de receber o professor Silvio e espero estar com o professor Silvio mais vezes, ele mais vezes aqui no Cefep também, e vamos ver se a gente monta uma palestra para que ele possa ser o palestrante e estar conosco aí em breve. Foi uma honra conversar com o senhor, professor, muito obrigado, legal. E aí nós deixamos aqui uma mensagem para todos os educadores e pedagogos, os inscritos. Aproveita as nossas oportunidades, aproveita as oportunidades que o Cefep também tem aberto para vocês, não só com descontos, mas com escolas boas, com descontos bons, com as oportunidades que nós temos colocados também nos sites. No site tem os concursos, vocês têm que aproveitem para se aprimorar. O conhecimento é tudo, né, professor? Com certeza. Conhecimento é tudo, né? Estudar é todos os dias, né, que eu digo, né? Estudar é todo dia, o professor tem que estudar todo dia, porque a leitura faz parte do professor. Com certeza. O fato de planejar uma aula é uma oportunidade de rever conteúdos e até aprender coisas novas para sempre manter-se atualizado e atualizar esse livro. Hoje nós vemos Hoje nós temos a pedagogia, ela tem uma fase em ascensão, porque é o curso que é uma escola mais cursada hoje em dia, a pedagogia. E ela tinha uma linha de raciocínio que é a dona de casa, quando ela deixa de ter os filhos, de cuidar dos filhos e de fazer os afazeres, ou se aposenta na empresa particular, ela vai para a faculdade, não tem o que fazer, vai fazer pedagogia. Tecnicamente seria isso. Como também nós temos muitas jovens cursando pedagogia. E tem muitos pedagogos que param naquilo, né? Se satisfazem com aquilo. E a nossa mensagem é sempre nunca parar com aquilo, né? Nunca pare de estudar, nunca dê o ponto final, seu ponto final é ali. Seu ponto final tem que ser sempre para sempre. Vai fazendo pós-graduação, vai fazendo mestrado, doutorado, faz uma outra atividade, uma segunda formação é importante até para abrir o leque de trabalho e aumentar o bolso também, né? Abrir a visão holística, que por sua vez traz oportunidades holísticas. Então você consegue potencializar seu faturamento e a sua renda e melhorar a qualidade de vida através do conhecimento. Do seu conhecimento. É isso aí. Então estamos aqui mais uma vez, nós agradecemos, uma boa tarde e fica para vocês aí um palpite nosso do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. As oportunidades estaremos também franqueando aos educadores a possível... Vamos tentar um custo zero aí, se não for zero, perto do custo zero para os associados, para aprender um segundo idioma, para facilitar seu dia a dia. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, boa tarde. Desejo a todos que aproveitem a informação.